Olá, irmãs, tudo bem? Boa noite, estamos aqui para mais uma devocional e antes de a gente estar orando e entrando em contato através da palavra do Senhor, eu quero primeiro dar um aviso, né? Que provavelmente na nossa próxima devocional nós iremos estar fazendo ao vivo, tá bom? No canal da igreja lá, como é feito os cultos nos domingos, tanto à noite como de manhã, nos cultos de quarta-feira, tá bom? E aí eu estarei avisando vocês com antecedência antes disso acontecer, ok? Eu quero agradecer a Deus, né, pelas nossas vidas, por esse ministério, pelos nossos filhos e por tudo que o Deus tem nos concedido, ok? Antes da gente estar orando também, eu quero dizer que se algum irmão tiver interesse em trazer as devocionais para a gente, fiquem à vontade, tá? Fala comigo, né, e a gente se programa para que a irmã possa trazer a devocional, ok? Vamos estar orando então. Essa eu acho que é a nossa quinta devocional, né? E para mim está sendo muito bom estar estudando a palavra do Senhor, estar compartilhando com vocês, mas o bom também é a gente ouvir um pouco, né? Então, reafirmo que se algum irmão tiver interesse em trazer um devocional para nós, a gente vai gostar muito de estar ouvindo cada uma de vocês, ok? Vamos estar orando? Pai amado, eu te dou graças, Senhor Deus, pelo nosso dia, pela nossa vida, pelo teu cuidado, pelo teu amor, Senhor Deus, e em nome de Jesus eu peço que o Senhor direcione, Senhor Deus, o que nós vamos estudar nessa noite, Pai. Cuide de cada mãe aqui desse grupo, cuide das mães que estão ouvindo essa devocional, que o Senhor esteja sustentando, abençoando e concedendo os desejos do seu coração, segundo a tua vontade, Pai. Abençoe os nossos filhos, Senhor Deus, os livre de todo mal. Que eu te peço em nome de Jesus, que o Senhor também nos dê sabedoria, Senhor Deus, para mais uma vez estarmos compartilhando a tua palavra nesta noite. Eu agradeço e peço em nome de Jesus, amém. Ó, a gente vai estar lendo hoje Provérbios 22, 6. É um provérbio muito conhecido, né? Esse versículo, a gente ouve muito falar dele, né? Quando vai apresentar um bebê na igreja pela primeira vez, geralmente se usa muito esse versículo em especial, né? E é muito bom a gente, né? Eu gosto sempre de lembrar que Deus ele se preocupa com os detalhes. Aquilo que talvez por nós passaria de maneira batida, né? Sem muita importância, Deus ele cuida dos detalhes. E a gente tem que se aprofundar para entender quais são os detalhes que vai fazer diferença em nossas vidas, né? E esse versículo diz: ensina a criança no caminho que deve andar, e ainda quando for velho não se desviará dele. Então isso aqui vem reiterar que tem hora para tudo, né? Tem outro provérbio que diz que há tempo para todas as coisas, né? E então a criança, quando ela é pequena, vai ficar muito mais fácil para a gente orientar no caminho que ela deve andar. Porque depois, quando ela for velha, ela pode até, né, se desviar por conta das escolhas como adulta a gente faz, mas ela não vai esquecer do caminho que ela foi orientada a seguir. Né? E se a gente continuar assim nos mantendo na direção de Deus, intercedendo, pedindo, né? Dificilmente essa criança vai se desviar dele quando ela for um adulto, né? E então ensina a criança, o tempo de ensinar uma criança no caminho que ela deve andar é quando ela é uma criança pequena. Depois não dá mais tempo, depois já foi. Como eu falei nas outras devocionais, provavelmente se você conheceu a Cristo agora e está entendendo agora a necessidade de colocar o teu filho diante do Senhor, agora você vai ter que convencer que o caminho que você está escolhendo, que você escolheu para seguir, que é Cristo Jesus, de uma outra maneira. Agora vai ter que ser com seu testemunho de vida. Então não dá mais para ser com palavra, porque seus filhos já são adultos, né? Mas não se desespere, como a gente falou também da outra vez, né? Há tempo para todas as coisas. Não posso mais orientar, né? Falar da maneira que eu falava quando eles eram pequenos. E agora que eu estou conhecendo Deus verdadeiro, e agora que esse Deus está fazendo parte da minha vida, eu gostaria que os meus filhos também fizessem parte dessa vida boa que Deus está me dando, eu vou ter que mudar o meu comportamento. E aí é que entra o nosso testemunho de vida diário. Né? E o que não é fácil, né, irmãs? A gente sabe que você testemunhar é muito complicado, principalmente para os de dentro da casa, porque o natural é que se valorize mais os defeitos do que as qualidades. Isso é real, né? Então a gente tem essa dificuldade, né? Então, mas isso não nos impede de continuarmos firmes, alcançando, né? Tentando alcançar os nossos filhos, né? Mas o ideal mesmo é que a gente oriente os nossos filhos, né? No caminho que eles devem andar enquanto são crianças. Essa é a orientação que o Senhor nos dá através da palavra dela escrita, certo? E a gente vai decorrer também dos nossos exemplos, como eles fazem a diferença no nosso dia a dia, né? Nossa vida ela é cercada de exemplos, né?
E a gente tem que saber como lidar com isso, tanto para o lado bom como para o lado ruim, né? Tem coisas que não tem como a gente compartilhar ou como a gente pegar para a nossa vida, porque não é coisa legal, não é coisa que agrada a Deus, né? E uma das coisas que a gente vai ver aqui é que nesse versículo, né, diz que a gente deve ensinar a criança não no caminho que ela deve andar, mas no caminho que ela deve, não no caminho que ela quer andar, mas no caminho que ela deve andar. Eu costumo lembrar e falar que criança é uma folha em branco. A gente escreve o que a gente quer nela. Se você escrever uma escrita legal, bonitinha, letra, né, bem legível, né, dá certo. Se a gente de alguma maneira tiver alguma dúvida, não escrever direito na vida daquela folha, pode dar errado, né? E como fazer isso? Uma vez que filho não vem com manual de instrução, uma vez que filho, eu costumo dizer que é como se fosse uma receita de bolo, né? Às vezes você pega a mesma receita, você come um bolo aqui na minha casa, você amou o bolo, eu te dou a receita. Você vai fazer o bolo exatamente da maneira com que eu te dei a receita para fazer. E talvez você possa me dizer, olha, se o meu bolo não ficou igual ao teu, né? O sabor ficou diferente, a altura ficou diferente, né? Por quê? Porque foi feito por mãos diferentes. Eu entendo que criação de filho é a mesma coisa. O que dá certo na minha casa pode não dar certo na tua. O que dá certo na sua casa em relação aos seus filhos pode não dar certo na minha. A maneira com que eu educo meu filho talvez não dê certo na sua casa, se você for copiar a maneira que eu estou educando meu filho. Por isso que a gente tem que recorrer sempre à palavra de Deus. Por isso que a gente tem que pedir orientação ao nosso Deus, né? E então a gente tem que começar a fazer isso cedo. Você tem que disciplinar a criança cedo. Não estou falando que você tem que bater, não estou falando que você tem que pôr de castigo, não é isso. É disciplinar à luz da palavra de Deus. Então, nós que somos mães, né? Nós que somos mães que conhecemos a Cristo, sabemos como é que a gente tem que fazer isso. Primeiro de tudo, é pedindo orientação de Deus para que isso seja feito de uma maneira sensata, né? De uma maneira que vá agradar ao nosso Deus também, certo? Então, né? E o nosso exemplo não é uma única forma de ensinar, mas é a forma mais eficaz da gente ensinar a nossa criança. Como eu falei, o exemplo ele é tudo, né? Tanto para o lado bom como para o lado ruim, né? E o exemplo que a gente tem em casa, o exemplo de pais que passam para os filhos, ele não é uma forma, mas é a forma mais eficaz, porque a criança vai copiar a gente. Né? Quando eles são pequenos, você pode perceber que eles querem varrer como você varre, eles querem mexer fazer qualquer coisa do dia a dia, né? Como eles copiam pai e mãe, né? E nós somos exemplos e às vezes até em algumas maneiras eles nos copiam, né? O jeito da gente falar, o jeito da gente gesticular, o jeito da gente impor alguma coisa, o tom de voz, né? Tem filho que copia pai e mãe tudo, principalmente quando são pequenos, né? É até interessante, né? Porque às vezes é coisa que você não percebe que você faz no dia a dia e de repente seu filho está lá te copiando, né? E nós somos exemplos mesmos, né? Nós somos exemplos deles dentro de casa. A primeira fase da criança é extremamente importante, né? Até os 3 primeiros anos você consegue colocar alguns limites. Até os primeiros anos eles aprendem a comer, eles aprendem o que vão gostar de comer. Então, é muita coisa que são envolvida nisso, né? Mas partindo do princípio de que nós estamos orientando essa criança. Então, é muito importante, né? E a gente tem que orientar esses filhos como se a gente fosse espelho, porque eles olham pra gente como espelho. Então, não é o vizinho que eles vão copiar, não é, né? É a gente. Por isso também a responsabilidade da gente estar pautada na palavra de Deus, porque para que tenhamos sabedoria para fazer isso. Porque as influências que vêm de fora é muito grande, né? Então, nós temos que ser espelho para os nossos filhos nos olhar e com orgulho falar, nossa, eu gostaria de ser igual ao meu pai, eu gostaria de ser igual à minha mãe, eu quero me comportar dessa maneira, porque nós somos vistos o tempo todo por eles, principalmente quando são pequenos, como eu já falei, né? E claro que às vezes nossos filhos fazem coisas ou agem de maneiras que nós pais nunca fizemos ou agimos. Infelizmente são as escolhas que cada um tem o direito de fazer. Mas como espelho, mostramos o que somos. Um espelho, para ser útil, precisa ter algumas características. Então, como eu já falei também, às vezes acontece de você orientar, e quando o filho se torna um adulto, ele faz as escolhas dele, que nem sempre vai te agradar. Mas o importante é você lembrar que lá, quando era criança, você plantou, você regou, você molhou, você cuidou.
né? Aquelas coisas que a gente já falou semana passada, no outra devocional também, né? Se alimentou, você deu sustento espiritual, você capacitou, você fez a sua parte de pai e mãe, né? Mas infelizmente pode acontecer de no futuro, quando eles puderem fazer as próprias escolhas, eles escolherem aquilo que não é do nosso agrado, né? E como que nós vamos fazer para passar por essa situação, né? Continuar nos mantendo como espelhos, continuar nos mantendo como espelhos, e para isso a gente tem que ter algumas características como espelho. E uma das primeiras características que o espelho faz, ele é mudo, ele não fala, né? Ele mostra o que está na frente dele, mas ele não fala, né? E nós, como pai e mãe, também temos que mostrar o que está errado na vida dos nossos filhos. Então, do mesmo jeito que o espelho reflete aquilo que está na frente dele, nós temos que refletir se os nossos filhos estão fazendo alguma coisa de errado ou não. Nós temos que ter a sabedoria. Quando eu falo refletir, é refletir nas palavras, é refletir nas nossas atitudes e depois sim é tomar uma decisão, né? Então, a forma de ensinar os nossos filhos não é com regras, mas regras, gritando, falando com palavras ásperas, né? Mas com exemplos, né? Estamos vivendo dias complicados de mães que têm que dar aula a seus filhos em casa. Que desafio! Virou até piada na internet. Sem paciência, sem motivação, a criança desatenta não tem sido fácil. Aí é que entra um pouco do não falar. Aí é que entra um pouco do espelho mudo, de só mostrar, né? E é interessante porque eu tenho visto muitas coisas na internet em relação a isso. Eu louvo a Deus porque eu não tenho filho nessa fase de idade de você ter que ficar fazendo tarefa, porque eu já passei por isso, eu sei que não é fácil, né? E não só fazer a tarefa, como você tá ensinando o teu filho em casa. Eu entendo que professor é dom, é talento aprimorado e exige muito, né? Por isso que eu agradeço a Deus com toda sinceridade a vida de todos os professores. Mãe, o nosso papel de mãe, que não é professora, que não é esse, né? E é por isso que em algumas situações virou piada na internet. A gente não está preparado para ensinar nossos filhos como os professores fazem, né? Mas não é com grito que nós vamos conseguir fazer com que eles entendam alguma coisa. Não é muito falar, não é exigir deles que a gente vai conseguir isso. Claro, irmãos, o que eu estou falando foi o que eu falei no começo, da receitinha de bolo. Cada um tem sua regra em casa, cada um tem o seu jeito de se comportar, mas o principal de tudo é estar pautado na palavra de Deus, tá? Então, se você costuma, né, agir de outra maneira, às vezes até gritando, exigindo muito, colocando regra, não fez isso, não faz aquilo, reavalie, né? Mas o importante é você estar pautado na palavra de Deus, estar tendo paz para poder fazer o que você está fazendo, tá bom? Mas então a gente vê que não é fácil. E muitas vezes, para a gente mostrar para os nossos filhos o que eles estão fazendo, se está correto ou não, a gente tem que ter aquele momento de ficar mudo, de fazer uma autoavaliação, de procurar palavras do Senhor para ver como é que nós vamos orientar o nosso filho nessa atitude dele, né? Há alguns dias atrás, eu tive um pai que falou para mim que o filho dele de 14 anos não estava se concentrando nas matérias na escola, né? Então, que o menino gosta muito de violão e a solução que ele encontrou foi tirar o violão do pré-adolescente, né? Já que não faz a tarefa da escola, então não vai tocar violão. Eu falei, olha, eu acho que ele tem que ser incentivado a tocar o violão, que é uma coisa boa, e ser incentivado mais ainda a fazer a tarefa que ele não gosta, até as aulas online. Então, eu acho que eu falei isso porque é uma pessoa próxima, então eu tive intimidade para falar isso sem, né? Porque na realidade eu estou palpitando na educação do filho do outro, né? Mas eu falei, olha, deixa ele tocar o violão, deixa ele tocar, deixa ele tirar música, porque ele tem uma mente muito boa para isso. Mas também faça ele fazer as tarefas. Então, porque quando você tira uma coisa que gosta, você quer impor aquilo que você acha correto, você não está educando no meu ponto de vista, você está punindo. Então isso vai criar um clima desagradável, né? Então deixa eu tocar o violão, mas do mesmo jeito que você gastou aí suas 2, 3 horas tocando violão, agora você vai passar então a fazer as tarefas, a estudar. E graças a Deus, está dando resultado, né? Então, muitas vezes é isso que a gente precisa, né? Às vezes a gente coloca algumas regras, né? Que na realidade nós não estamos educando ou ensinando, nós estamos punindo. Então talvez o filho até obedeça, mas, né?
isso não vai ter um bom resultado lá na frente, né? E nós, pautados na palavra de Deus, temos que pedir sabedoria de Deus para ter como fazer, para mudar, né? Às vezes até a mentalidade do nosso filho em relação a isso, né? Então, como espelhos, muitas vezes a gente tem que ser mudo, né? A gente tem que fazer pedir orientação de Deus, sem muito falar, sem muito gritar. Grito não vai levar a gente a lugar nenhum, mas também, ao mesmo tempo, com muita sabedoria, mostrar a nossa autoridade de pai e mãe, tá? O que não pode também a gente deixar de lado, tá? Não é isso também que eu estou falando, não, tá bom? Outra coisa que a gente vê em relação ao espelho é que o espelho ele precisa estar limpo, né? Então, nós, como espelhos, precisamos também estar limpos. Um espelho sujo ou embaraçado não reflete nada, não reflete a imagem com fidelidade, né? A maior riqueza dos filhos é ter pais piedosos. A maior herança que podemos deixar para nossos filhos é uma vida digna e exemplar, né? Então, a gente vê que muitas vezes nós estamos vivendo num mundo muito complicado, onde tem exemplo para tudo, desde as coisas erradas até as coisas certas. E as coisas certas aí fora tá muito complicado da gente ter como exemplo. Vamos começar pela nossa política, pelas maneiras com que as coisas estão se desenvolvendo, né? A gente está passando por esse momento de confinamento, a gente vai descobrindo que tem comportamentos que não têm agradado ao nosso Deus, que está vindo de cima, né? Então é muito difícil. Então, como os pais, a gente tem que deixar bons exemplos, né? E para isso a gente tem que estar limpo, né? Como espelho, se a gente tiver com embaraço, e quando eu digo limpo, irmãos, sermos autênticos nas nossas respostas, nos nossos pontos de vista, né? Porque de repente a gente pode estar com um comentário desnecessário perto dos nossos filhos, estando dando um mau exemplo para eles. Não é isso que a gente quer, não é verdade? Outra característica do espelho, né, é que ele tem que ser plano. Um espelho torto distorce a imagem. Os pais precisam viver com coerência, sem ser o mais transparente possível. Sim, sim, não, não. Nossas atitudes precisam refletir nossas palavras, nossos filhos precisam do nosso exemplo. Nossos atos falam mais alto do que as pessoas mais eloquentes. Foi o que eu falei, né? Às vezes a gente tem necessidade de ficar mudo, porque de repente com uma atitude sua, você fala muito mais do que você estivesse falando aberto a boca, falado muita coisa. E como eu já falei também, o mundo ele está oferecendo muitas coisas que não são boas para os nossos filhos. Então, talvez o nosso muito falar nós vamos despertar uma curiosidade totalmente desnecessária e talvez até mesmo fora de hora, né? Então, nosso espelho, nossa vida, como eu estou dando exemplo do espelho, ela precisa ser plana, né? Um espelho torto ele vai distorcer totalmente a imagem. Se a gente falar uma coisa hoje, mudar de ideia amanhã, né? Ou de repente eu falo sim, sim agora, né? Depois eu fico no talvez, não, né? A gente tem que ser o mais autêntico possível, né? Porque isso com certeza vai falar mais alto na hora que os nossos filhos tiverem que chegarem na idade de fazer as escolhas deles, né? Eu sempre gosto de falar que eu não tenho outra pessoa falar aqui em casa os nossos exemplos, né? E na construção aqui, que nós estamos fazendo e já fez, o mesmo comportamento que o Marcos tem, os meninos têm em relação a muita coisa. Eu vejo isso em alguns filhos de vocês aí na igreja. Comportamento, o jeito que o pai anda, o filho anda, o jeito que o pai fala, né? O filho fala, o jeito que a mãe age. Então a gente vê que nossos filhos estão observando e eles estão pegando muita coisa nossa, assim, por conta, claro, da convivência, né? Mas a gente tem que tá preparado para ser esse espelho, né? O que não é fácil, né? Porque muitas vezes é complicado a gente ser exemplo para as pessoas, né? Ser exemplo para os filhos, né? Outra coisa que o espelho precisa ser é bem iluminado, né? Não adianta ter um espelho e os olhos não... E a gente está olhando para ele se não tiver luz. No escuro, no espelho, você não vê nada. Você pode estar de frente com ele, obviamente que você não vai enxergar nada, né? Então, Deus ele deve ser sempre a nossa luz. A palavra de Deus deve ser sempre a nossa luz, né? Não dá para nós sermos orientados se nós não formos orientados antes, né? Não dá para a gente exigir que nossos filhos andem na presença de Deus se nós não estivermos andando, se nós não tivermos a orientação para continuarmos seguindo firme nessa palavra. Lá em Deuteronômio 6, de 1 a 7, diz que antes de ensinar a palavra de Deus aos nossos filhos, a gente precisa ensinar a nós mesmos, né? Então,
Agostinho dizia que devemos ensinar nossos filhos 20 anos antes deles nascerem, ou seja, devemos nos educar primeiro. Primeiro guardar a palavra de Deus no coração, depois ensinar aos nossos filhos. Primeiro amar a Deus, ter intimidade com Deus, para depois ensinar isso aos nossos filhos, né? Irmãos, nós não podemos perder o foco nunca. Nós temos que ser um espelho sempre límpido, sempre limpo, sempre plano, sempre claro, para que nós possamos exigir essas qualidades dos nossos filhos, que eles possam olhar para a gente e ver essas qualidades em nós, que ver essa transparência em nós, né? E nós não podemos abandonar o nosso posto de mãe, de oração também, nunca. Lembrando, quando eu falo mãe, né, eu falo pai também, né, mas como os filhos, principalmente pequenos, convivem mais com nós mães, então nós temos que ser o exemplo deles, né? E a melhor maneira de salvar o filho da influência do mundo, do engano do pecado, do naufrágio moral, é ensinar a palavra de Deus. Tudo que a gente plantar na vida deles na primeira infância, como eu falei, na folha em branco, eles vão levar para a vida inteira. Então, se eles tiverem o hábito de ver a gente orando, falando com Deus, tudo a gente colocando Deus em primeiro lugar, eles vão levar para a vida inteira. Mesmo que lá na frente eles se desviem, né, isso não venha acontecer, mas se acontecer, eles vão estar com aquela semente plantada, né? E a gente tem na Bíblia várias pessoas que fizeram isso desde pequenininho e tiveram um ótimo resultado. Uma das pessoas que eu me lembrei foi da Eunice e da Lloyd. Elas ensinaram Timóteo desde pequenininho, né? Quando ele era ainda muito pequeno, e ele se tornou um jovem crente, um poderoso instrutor nas mãos de Deus. Ele foi instruído pela mãe e pela avó a ter uma vida de piedade, uma vida na dependência de Deus. E a gente sabe, a gente lê o livro de Timóteo, a gente vê como que ele foi usado na obra de Deus. Mas tinha primeiro lá a mãe e a avó, né, que foram o espelho para o Timóteo, que foi o espelho que estava plano, que foi o espelho que estava limpo, que foi o espelho que estava numa posição, num local claro na casa. Por isso que Timóteo se tornou o que se tornou, né? Outra coisa que é importante, que a gente tem que lembrar, que a Bíblia a gente tem que ler para o nosso entendimento, né? Então a gente tem que ler o tempo todo para ser sábio, mas a gente tem que principalmente praticar para nós conseguirmos ser santos. Não adianta eu ler a Bíblia como se fosse mais um livro de informação. Eu tenho que ler para saber, entender, para ver, né, para absorver o conhecimento, mas eu tenho que praticar para eu ser santo, senão eu não consigo ser não. Né, a gente vê aí algumas situações de pessoas, né, que sabem a Bíblia de Gênesis e Apocalipse, mas que praticam muito pouco. Então a santidade está muito longe. Não estou apontando o dedo nem rotulando, mas a gente sabe que isso acontece, né? E é triste a gente ver que de repente as palavras desse livro tão importante, que faz tanta diferença na nossa vida, que nos orienta a sermos melhores a cada dia, está sendo desprezada dessa maneira, ou está sendo vista simplesmente como mais lida como se fosse mais um informativo, né? Então eu espero que Deus esteja abençoando, né? Que Deus tenha abençoado essas palavras. Agradeço a Deus porque Ele nos deu sabedoria, nos dá discernimento para educar os nossos filhos, né? Que nós conseguimos a cada dia ser esse espelho, né, transparente, limpo, perfeito, plano, e que nossos filhos possam realmente no futuro olhar para nós e copiar todas as nossas atitudes, sabendo que nós, orientados pelo nosso Deus, fizemos o melhor. Amém? Eu vou estar orando agora, pedindo a orientação do nosso Deus para continuarmos sendo mães de oração e mães que professam Deus como o único suficiente Salvador de nossas vidas. Amém? Pai amado, muito obrigado, Senhor Deus, pela palavra lida, muito obrigado pelos exemplos que a gente tem na Bíblia de mães, dos avós, que fizeram grande diferença na vida de seus filhos e seus netos, Pai. Cuide, Senhor Deus, de cada um de nós, abençoe esse grupo, nos dê sabedoria, nos dê discernimento da Tua palavra cada dia. Perdoe os nossos pecados, Senhor Deus, e nos conduza a uma noite de paz. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito na vida dos nossos filhos. Que nesse momento tão difícil que nós estamos passando, o Senhor esteja sustentando cada lar aqui representado, Pai, cada mãe, cada pai, cada filho, que o Senhor esteja sustentando a gente, nos dando aquilo que nós precisamos, Senhor Deus, para passar por esse momento de confinamento. Que seja paciência, que seja paz, que seja tranquilidade, que seja confiança em Ti, Senhor Deus, que isso a gente nunca venha perder. Eu te louvo e te agradeço por tudo que o Senhor tem feito e faz em nossas vidas, Deus amado. Em nome de Jesus, amém.